E aí, geração, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz Borges, criador do programa Geração Q, que tem a missão de despertar o seu verdadeiro poder para que você crie uma nova realidade na sua vida. Bom, e o tema de hoje é um tema muitíssimo importante que todo mundo deveria entender e buscar e compreender, que é a nossa realidade. Como a nossa realidade é formada, como nós criamos a nossa realidade e enxergamos tudo isso aqui à nossa volta. Será que com o que eu compreendo como realidade é a mesma coisa com o que você compreende sobre realidade? Que é a mesma coisa como o seu vizinho, sobre seu amigo, sobre seu pai, sua mãe? Por que toda vez a gente às vezes tem alguns atritos, alguns conflitos entre pessoas falando que é assim, é assado, não, mas eu não concordo com isso, eu concordo com aquilo, cada um querendo dar a sua opinião. E quando você está numa sala de aula, o professor está explicando alguma coisa, alguns entendem, outros não conseguem entender. Por que existe essa diferença? Então, vamos entender aí o que é essa realidade e como ela é formada. Primeiramente, se você não é inscrito no canal, peço para você se inscrever no canal, para você ativar as notificações e para você receber todos os conteúdos, todos os avisos aí de qualquer conteúdo novo ou live que fizermos aqui. E se você já está aí se inscrevendo, deixe seu like para ajudar as pessoas a compreender mais esses conteúdos de autoconhecimento e expansão de consciência. Então, vamos lá para a gente começar esse vídeo e esse conteúdo aí. Bom, primeiramente, vamos entender o que é a nossa realidade. Pensa que a nossa realidade, na verdade, a realidade última que existe no universo, ela está muito longe da gente ter uma compreensão do que ela é. A gente tem somente uma percepção da realidade. Quanto mais eu adentro, eu entendo, eu expando a minha consciência, mais próximo da realidade última eu vou ter, porque eu vou olhar ela de uma forma diferenciada. E como que essa realidade ela é criada aqui na nossa mente? Toda realidade ela passa por alguns filtros. Pensa que nós temos aqui os nossos cinco sentidos, seja nosso tato, a nossa visão, a nossa audição, o nosso paladar, o nosso olfato. E através desses cinco sentidos, ou seja, nossos sensores principais, a gente capta frequências, capta o que está acontecendo por aqui e essas frequências elas são decodificadas na nossa mente e processadas pelo nosso cérebro. Então pensa que a nossa mente ela possui uma biblioteca individualizada, né? Onde essa biblioteca a gente é pré-carregado com parte de uma biblioteca universal, que a gente possui aí uma biblioteca individual. Então, tudo que a gente vê aqui é como se fosse uma frequência que passa por esses sensores. Então, imagina a nossa visão, que é praticamente grande parte do que a gente enxerga. Só que se a gente parar para pensar, existe diversas frequências, diversas ondas aqui, né? Seja de celular, de rádio, de televisão, enfim, várias ondas. E a nossa visão, como os outros sentidos, ele só capta uma fração dessas ondas. E a nossa visão, ela capta praticamente uma fração aí do infravermelho até ultravioleta, uma fração pequena do que é essa gama gigantesca de coisas que estão acontecendo aqui. Então, só o nosso sensor ele já tem uma filtragem. Então, o nosso sensor óptico aqui, ele capta essas frequências através aí da vibração, da refração da luz nos objetos, né? Tanto é que a gente precisa de luz para enxergar. Se a gente não tiver luz nenhuma, estiver na escuridão, a gente não enxerga nada. Então, é a refração dessa luz que entra aqui nos nossos olhos e a nossa mente, que possui essa biblioteca, ela é consultada para ver qual é a referência daquilo que eu estou decodificando através do nosso cérebro. Então imagina o seguinte, presta atenção. Tudo que eu estou enxergando passa pelos meus filtros, eu decodifico
essas ondas aqui, acessando a minha biblioteca, a minha referência e vejo o que eu tenho como conhecido. Ele passa pelos meus filtros mentais e aí sim ele processa e dá essa percepção, essa lógica do que é cada objeto, do que são as formas, do que são as cores, do que são a densidade dos objetos aqui. Então, tudo isso, né, junto com nossos sensores, a gente tem a nossa percepção do que é a realidade. Isso tanto a percepção física quanto a percepção psíquica, né? A nossa percepção intelectual do que eu sei. Então eu tenho o nosso conjunto, a gente tem o nosso conjunto de crenças, que é o que nos diz que aquilo é certo, que aquilo é errado, que aquilo é bom, que aquilo é ruim, que aquilo é justo, que aquilo é injusto, né? Aquilo é claro, aquilo é escuro, ou seja, toda aquela dualidade que a gente conhece. E aí, juntando com essa parte física, nossa, essa percepção física, a partir do momento que essa realidade é filtrada pelo conjunto de crenças, mais os nossos filtros mentais aí sim a gente tem essa percepção de realidade. E se você parar para pensar, desde o momento que você era criança até hoje, a sua realidade ela está sempre moldando, porque a sua percepção ela vai mudando de acordo com o conhecimento, com a informação que existe em você. Então, a nossa realidade é só uma percepção de parte dela. Quanto mais expansão de conhecimento, quanto mais informação nessa biblioteca que a gente possui, quanto mais eu desenvolvo a capacidade sensorial dos nossos 5 sentidos e outras faculdades que a gente tem aí que a gente consegue desenvolver, mais percepção eu tenho. Então, por isso que cada um possui uma percepção de realidade diferente da outra. Quando tem um professor ensinando numa sala de aula, cada pessoa absorve aquele conteúdo de uma forma, né? Se está vindo uma tempestade, eu olho aquela nuvem chegando, né? Para algumas pessoas aquela tempestade vai ser uma tempestade boa ou ruim se eu estou fazendo uma caminhada dentro da natureza, né? Eu posso ter uma interpretação de que aquela caminhada é prazerosa ou aquela caminhada é ruim, ela é perigosa, ela é densa, ou seja, N percepções de realidade. Então eu só quero que vocês compreendam que a nossa realidade, a realidade, na verdade, é uma percepção individual da realidade última. E tem até aquela história, né, quando os portugueses estavam vindo aqui descobrir o Brasil, né, de acordo com a nossa história que a gente conhece aí, existiam os índios na praia e as caravelas estavam chegando e os índios não conseguiam enxergar aquelas caravelas. E eles percebiam que tinha alguma coisa estranha, mas eles não conseguiam visualizar aquilo. Por que eles não conseguiam visualizar aquilo? Pensa que aquelas caravelas, para aqueles índios ali, dentro daquele contexto, dentro daquela egrégora, dentro aquele conjunto de bibliotecas ali, aquela mente trocada entre as pessoas, elas não possuíam uma referência na biblioteca individual ou coletiva daquele grupo de pessoas. E ao olhar para o mar, eles viam uma ondulação, mas não conseguiam perceber que as caravelas estavam vindo. E aí tinha o pajé, que era uma pessoa mais sábia, que tinha uma conexão além da biblioteca individual, aí, uma conexão maior aí com a mente do todo, vamos dizer assim, com a biblioteca universal. E ele começou a prestar atenção, a focar naquela ondulação. E a partir do momento que ele se concentrou, ele conseguiu ver as caravelas. E o fato dele conseguir ver as caravelas, ele falou para os índios, né, como se encostasse um dedinho aqui na cabeça dos índios e falou assim: lá está a caravela. E os índios começaram a enxergá-la. Como isso foi possível? Vamos fazer uma analogia aqui. Imagina o seguinte: cada pessoa possui uma biblioteca individual do que é a realidade, certo? Toda a informação lá dentro.
Só que a gente também possui uma biblioteca coletiva do meio, da cultura que eu pertenço ali, do ecossistema que eu pertenço. Existe uma troca de informações dentro desse campo, vamos dizer assim, né? E aí, por mais que aquelas pessoas, aqueles índios não conseguiam ter aquela percepção, o pajé, que era uma pessoa um pouco mais elevada, tinha os aparatos sensoriais deles mais desenvolvido. Ele, ao se concentrar naquilo, é como ele se conectasse com uma biblioteca mais avançada, ou podemos chamar de biblioteca universal. E o fato dele se conectar, ele acessou aquela informação e conseguiu traduzir aquela informação que ele estava vendo ondulatória, que eram aquelas caravelas, e como se baixasse, fizesse um download da biblioteca universal para a biblioteca individual dele, e ele conseguiu interpretar aquelas ondas, aquele formato como uma caravela. Né? Por mais que ele não chamou de caravela, ele conseguiu ver que era um barco, uma navegação diferente de tudo aquilo que eles já tinham vistos. Só que como ele era uma autoridade e ele pertencia àquele grupo de pessoas, ou seja, a mente dele, a biblioteca individual pertencia àquela biblioteca coletiva, ele trocou, ele passou informações para as outras bibliotecas individuais, repassando aquele download e todos os índios começaram a ver aquele objeto. Então, deu para vocês perceberem o quão fantástico é a nossa mente, o quão fantástico é tudo isso aqui. Então, essa realidade que a gente vive, ela é visualizada, ela é percebida de acordo com nossos sensores, com nossos aparatos sensoriais aqui, mas o nosso filtro mental, que é tudo que eu aprendi, certo? Mais o nosso conjunto de crenças, que aí eu dou aquela interpretação para isso. Então, esse campo, a gente pode dividir esse campo aqui, que é a nossa mente, a gente possui um campo mórfico aí, né, que a gente chama também de uma egrégora, é um conjunto de pessoas que formam uma energia. A gente tem uma energia individual, a gente tem uma energia coletiva e a gente tem uma energia universal. Resumindo, né, porque possui vários graus aí de campo de energia que a gente consegue acessar cada vez mais uma camada mais profunda. E quanto mais eu desenvolvo essa percepção, mais eu consigo ter uma percepção diferente de tudo aquilo. E aí a gente entra um pouquinho, só para a gente ter uma analogia, a nossa mente, que é onde possui essa biblioteca, é como se fosse um software. Um software de um computador ou um software de um celular onde tem as informações armazenadas ali. Só que só aquelas informações eu não faço nada com elas. Eu preciso processá-las através de algo físico, vamos dizer assim. E aí esse processamento ele é feito pelo nosso cérebro, onde é como se fosse o hardware do computador, o processador de um celular ou de um computador ou de qualquer periférico eletrônico. E aí a gente possui os nossos sensores que vão captar essas informações, processá-las para nós darmos um entendimento. Então imagina, por exemplo, tudo que a gente olha no celular, certo? Então a gente está acessando o Instagram, acessando o YouTube, vocês estão aqui me vendo, só que percebe que vocês estão com o celular sem fio, certo? Que vocês estão vendo ao vivo ou vendo online esse vídeo que eu estou colocando aqui. Só que ele está pegando essas informações através de uma onda, seja de Wi-Fi ou do 4G ou do 3G que você possui no celular. E essas ondas são decodificadas pela antena do seu celular, onde possui uma biblioteca que ele consulta ali e faz toda a tradução num vídeo, em imagem, em tela, no que aparece na tela para você. Então, toda a nossa tecnologia é como se fosse uma cópia do nosso aparato aqui, do nosso corpo humano, da nossa mente. E o nosso cérebro, ele possui dois hemisférios, né? Possui o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, onde o hemisfério direito
é responsável aí pela nossa parte mais abstrata, pela nossa parte subjetiva. E de acordo com todos os estudos de neurociência, é por aí que as informações chegam, né? A gente possui algumas glândulas internas aí, tem a nossa glândula pineal, que é o que nos conecta com o nosso eu superior, com a nossa essência, com algo além, né, da nossa biblioteca individual. Então eu capto essas informações que entram pelo meu hemisfério direito. Essas informações passam pelo um filtro mental, que é a diferença vibracional, vamos dizer assim, frequencial dos meus dois hemisférios. E aí o meu hemisfério esquerdo, que é o meu hemisfério lógico, mais objetivo, é o que traduz, né, tudo que vem do meu hemisfério direito para eu ter essa percepção. Então imagina que todo site que você visualiza no Google, lá quando você entra em alguma coisa, tanto Instagram, YouTube ou qualquer outra coisa que vocês acessem, possui um código fonte por trás daquilo. Só que se você olhar aquele código fonte, aquele monte de letrinha, você não consegue decodificar aquilo. Precisa de algo para decodificar. E esse algo é como se fossem nossos filtros mentais. Isso que decodifica. Então a gente possui uma forma, né, onde a gente pega a realidade nua e crua, passa por essa forma, esses filtros, e aí sim a gente tem essa percepção. E essas formas, esses filtros, a gente pode alterar ele a todos os momentos. Então o dado ele vem bruto. E aí tudo passa por esses filtros que decodificam esses dados e aí sim traz essa percepção da realidade que a gente tem. Então, deu para entender o quão complexo é a nossa realidade? Por que a gente muitas vezes entra em conflitos entre pessoas quando você fala uma coisa porque você está querendo que a pessoa entenda a sua visão sobre algo, porém a sua visão, a maneira que você fala para ela, passa pelos filtros dela e às vezes ela tem uma percepção distorcida do que você quis dizer. Então é como se fosse um telefone sem fio. Quando você começa a entender que cada pessoa possui uma percepção da realidade, você começa a ter uma empatia melhor. Porque você sabe que a pessoa muitas vezes não está compreendendo a maneira da maneira que você gostaria. Então eu estou passando esse conteúdo para vocês aqui, que é que eu estudei durante anos e precisei ler e ter compreensões de várias coisas para eu enxergar, ter uma visão de realidade hoje, uma visão de mundo que eu tenho. Só que eu estou passando uma mensagem para vocês, essa mensagem ela vai chegar até vocês, vão passar pelo filtro que vocês têm aí e vocês vão dar uma outra percepção para ela, né? Dependendo da informação que cada um de vocês tem, vocês podem ter essa percepção, esse entendimento muito próximo do que eu tenho hoje. Umas pessoas um pouco mais, outras pessoas um pouco menos, mas quanto mais a gente começa a preencher as nossas informações, completar a nossa biblioteca, eu consigo ter mais consultas, eu tenho mais referências e isso me dá uma nova percepção. E aonde que eu quero chegar com tudo isso para vocês? Então, olhe para a sua vida hoje. Como está a sua realidade? Você está feliz com a realidade atual na sua vida? As coisas que estão acontecendo externamente, como você está interpretando aquilo? Está bom? Está ruim? Está difícil? Está fácil? Está complicado? Está simples? Vocês compreendem que todo o evento que acontece na nossa vida, ele é neutro. Nós, com o nosso conjunto de crença, mais os nossos filtros, damos a percepção daquela realidade, daquele evento, daquele fato, de acordo com o nosso nível de consciência, que se resume aos nossos filtros e o nosso conjunto de crença. Então, para você mudar a sua realidade, a maneira de enxergar as coisas, se não está bom alguma coisa para você, você tem que trabalhar o seu interior, dar uma interpretação, ter uma percepção diferente daquilo para você dar um sentido diferente para aquele evento que você
seja que você tenha vivenciado lá no passado ou o que você está vivendo agora, ou seja, o que você está projetando para viver no futuro. Então, só para vocês entenderem o quão complexo é a nossa mente, esse conjunto aqui maior, né? Então, pensa que, agora linkando um pouquinho com a nossa mente aí, até em alguns vídeos passados aí, eu já dei uma explicação um pouco mais profunda sobre isso, mas a nossa mente, ela não entende real ou imaginário. Ela não entende presente, passado e futuro. Então toda a visão de mundo, a percepção que eu tenho ali, as memórias que eu já vivenciei, elas são armazenadas e dentro daquela memória ela possui uma emoção, certo? Uma emoção também é uma outra informação, ela é uma energia aí dentro de você. Só que essa emoção, ela é viva, né? Não existe passado, ela está aqui como se fosse dentro de um balaio, tudo junto. Aquele monte de coisa que você já vivenciou com uma emoção, que você deu uma interpretação positiva ou negativa para aquilo. Só que o fato de você visualizar alguma coisa externa a você, você vai consultar na sua biblioteca, no seu banco de memórias aí, e vai ver o que tiver referência com aquilo, o que te der match, e vai trazer se aquilo é algo positivo ou algo negativo. E dependendo da memória que está vinculado com aquilo, aquela sensação, aquela emoção, ela vem à tona em você. Ela toma conta do seu corpo, ela toma conta do seu ser, da sua mente. Então, por que você muitas vezes acorda de bem com a vida, vamos dizer, acorda com o pé direito aí, né, feliz, e de repente você vai no trabalho e algo que alguma pessoa te diz, o fato de você ver a reação de uma pessoa sobre alguma coisa ou o que alguma pessoa falou para você, né, seja no trabalho, o que você lembrou muitas vezes, você já de repente mudou totalmente o seu dia, você fica triste, você fica com raiva, você fica frustrado, muda o seu estado emocional. Por que isso mudou? Porque você, ao ser estimulado pelos seus sensores, trouxe uma percepção daquele evento conforme as suas referências, a sua biblioteca, como aquilo negativo. E muitas vezes você não sabe lidar com aquela situação, você não sabe nem o que está acontecendo com você, e você acredita que de repente você ficou mal, você não tem uma explicação lógica para aquilo. E aí você fica mal às vezes o seu dia inteiro, ou dependendo até semanas, porque você não entendeu que somente aquele estímulo foi só uma percepção. Mas como a sua mente não distingue real, imaginário, presente, passado e futuro, ele trouxe à tona tudo aquilo que você estava vivenciando. Então, só para vocês terem uma ideia de o quanto a gente compreender essa percepção de realidade, a gente ter esse entendimento, isso facilita, porque quando eu tenho isso, eu posso começar a entender, né, ver qual foi o gatilho que startou alguma coisa negativa em mim e mudar a percepção daquela realidade, né? Então, isso é muito profundo. Então, a realidade que existe aqui permeando a gente, ela entra pelos nossos filtros, passa por essa decodificação aí baseado na nossa biblioteca individual, na nossa biblioteca grupal aí, né? Na nossa biblioteca de conjunto. E aí sim, passando por esses filtros, eu tenho essa compreensão, essa percepção do que é a realidade para mim. Então, os nossos sensores aí, eles são limitados também, né? Lembrando que a nossa visão, ela pega só uma faixa de frequência. Então, como eu disse em alguns outros vídeos também, pensa que a gente tem várias ondas aqui, né? Seja a onda de celular, a onda do Wi-Fi, a onda de televisão e diversas ondas que existem aqui. E a nossa visão, ela capta somente uma fração dessas ondas que ela passam pelo nossos sensores, pelo nosso sensor visual, é decodificada e damos essa percepção de forma, de luz, de cor, de realidade aqui visual, né? Então, quando a gente começa a ter essa percepção e trabalhar esses filtros, a gente consegue até mesmo aumentar, desenvolver, trabalhar a faixa de frequência que os nossos sensores começam a captar. Pensa que um cachorro,
ele tem uma banda, uma faixa de frequência muito maior de audição do que você, né? Do que eu, do que nós seres humanos aqui. Então, só para vocês verem como tudo isso é limitado. E quanto mais a gente começa a desenvolver isso, tudo isso fica mais fácil de perceber. A gente tem essa capacidade de desenvolvimento. Pensa que os nossos 5 sentidos eles não são fixos, eles são desenvolvidos. Lembrando que tudo que acontece, tudo que existe aqui é uma onda, ou melhor, são derivações dessa onda primordial, né? Como se fosse várias ondas passando em diversas frequências aí. E baseado na física quântica, nos diversos experimentos aí que já fizeram, né, científicos, e o mais conhecido deles é a dupla fenda. Vou até deixar um videozinho aqui para vocês acessarem um vídeo que eu coloquei explicando um pouquinho sobre a dupla fenda e relacionando a física quântica com o ser humano, só para vocês entenderem um pouquinho mais do como a gente percebe essa realidade, né, linkando com esse vídeo. Então vocês podem perceber que toda essa onda ela é captada pelos nossos filtros, é processada, dando essa interpretação de realidade que a gente tem aqui. E como que a gente faz para mudar essa realidade? Para mudar essa realidade, a gente tem que mudar os nossos filtros. Ou seja, nós como observador, como consciência que nós somos, lembrando que nós não somos o nosso corpo, os nossos 5 sentidos, nós não somos a nossa mente, nós somos uma consciência experimentando essa realidade, percebendo essa realidade através dos instrumentos mentais, ou seja, a nossa mente e o nosso corpo aqui. É como se fosse o nosso veículo. Então, para eu mudar a minha realidade, eu preciso mudar os meus filtros. Pensa que tudo que você aprendeu, seja na sua escola, a sua formação da sua escola, você entrou como se fosse dentro de uma forma, né? Você foi formatado, até o nome formação, forma, vem de forma, você foi formatado a entender daquela maneira. Então, seja sua família, seus pais, que são as primeiras autoridades aí, a nossa cultura, todo o ensino que a gente teve, né? Todo esse meio que a gente vive aqui, criou os nossos filtros, o nosso conjunto de crenças, o que eu acredito. E aí, para eu mudar a nossa realidade, né? Na verdade, para eu mudar a nossa percepção da realidade, eu preciso observá-la de um ângulo, de uma forma diferente. E aí, para eu observar isso de uma forma diferente, eu preciso alterar esse conjunto de crenças. E aí, para eu alterar esse conjunto de crenças, eu preciso de uma nova informação para eu começar a visualizar. Então, quanto mais consciência eu vou tendo, quanto mais autoconsciência de quem eu sou, de como funciona tudo isso aqui, da onde eu vim, para onde eu vou, de aonde eu estou, né? Isso a gente consegue através do autoconhecimento profundo. E quanto mais a gente vai evoluindo aqui, né? A gente está vivendo numa era da informação, na era do despertar, onde todas as informações elas estão disponíveis. Basta você pesquisar, você começar a se permitir a uma nova informação que você vai ver como as coisas começam a mudar na sua vida, né? Quando você começa a trocar esses filtros mentais, esse conjunto de crenças. Então hoje já estão se falando, né, não hoje, mas até algumas décadas atrás, de um universo holográfico. Não sei quem já ouviu falar, depois vocês deixam nos comentários aqui, né? Deixa um comentário também a respeito do vídeo. Se vocês já não deixaram um like, aproveita e deixa um like se vocês chegaram até aqui e estão gostando do conteúdo. Então, o que é um universo holográfico, né? Diversos cientistas já estão chegando numa conclusão que esse universo que a gente está vivendo aqui, essa experiência na matéria, né, no mundo da forma, ele é como se fosse uma holografia, né, tridimensional. Então, através da nossa percepção, dos nossos sensores, a gente faz essa tradução, né, para visualizar como se fosse essa holografia, onde cada
pedacinho de informação é como se tivesse toda a informação ali, só que juntando esses pedacinhos, passando por esses filtros, essa percepção, a gente consegue ver dessas formas, né? Então, procurem para vocês darem uma pesquisada aí sobre o universo holográfico. Garanto que vocês vão se surpreender com muitas coisas, né, do que vocês estão vivenciando aí. Então lembre-se que essa visão do que é a nossa realidade, ela é baseada na consciência individualizada que a gente tem, né? Então nós, como consciências aqui, que nos vídeos antigos aí eu explico um pouquinho sobre o que é a consciência. Então a gente está como se fosse uma consciência individualizada aqui, tendo essa percepção, tendo essa experiência aqui nesse mundo da forma, nessa realidade que a gente está vivendo. Porém, a gente possui uma biblioteca individual que, se a gente for subindo o nível, a gente possui uma biblioteca coletiva e uma biblioteca universal, né? Então, quanto mais a gente desenvolve os nossos sensores, quanto mais a gente eleva os nossos filtros, trabalha, eu tenho mais compreensão do como eu funciono, como essa realidade aqui funciona, eu vou tendo acesso às bibliotecas maiores. Então eu paro de ter a visão da realidade individual e começo a ter a visão de uma realidade mais coletiva, de uma realidade mais universal. E quanto mais você expande a sua consciência, ou seja, tem uma percepção maior sobre as coisas, tem uma autoconsciência mais elevada, você começa a ter uma percepção da sua realidade diferenciada, né? Você sintoniza em mais canais, você sintoniza em mais frequências que antigamente você não sintonizava. E aí você começa a ter uma percepção. Então todo mundo que entra nesse universo aí de expansão de consciência, muitas vezes no começo é difícil, porque você precisa desconstruir muita coisa para poder dar espaço em uma nova construção, ou seja, tem que deixar de lado muitas vezes o que eu tenho como verdade na minha vida para me abrir para uma nova verdade, né? Lembrando que você só está vendo uma percepção, uma fração dessa realidade na sua vida. Quanto mais você se permite, né, você ultrapassa aqueles conflitos que a gente chama muitas vezes de catarse, a gente entra uma nova informação, conflita com as informações atuais que eu tenho, só que quando eu me permito abrir para essa nova informação, eu vou ganhando uma percepção diferente. E muitas vezes eu tenho sensações estranhas, né? Como muitas vezes um zumbido na nossa cabeça ou no nosso ouvido ou em algum desconforto na nossa parte do nosso corpo. Por quê? Muitas vezes eu estou percebendo algo que eu não percebia, que os meus sensores aqui não captavam e eles começam a passar a captar. E aí esses desconfortos é porque antes eu não tinha eles. Porque eu não conseguia acessar, eu estava limitado a uma faixa de frequência. A partir do momento que eu começo a elevar essa faixa de frequência, essa percepção da realidade, eu tenho alguns incômodos, né? Alguns desconfortos, que na verdade são coisas novas que eu estou acessando, e conforme eu vou acessando isso aí, eu vou ampliando a minha visão, ampliando a minha audição, ampliando a minha percepção. Então, coisas que talvez antes me desagradavam passam a parar de me desagradar. Coisas que eu tinha dado como errado lá no meu passado, nas minhas memórias, eu passo a ver aquilo de um outro ângulo, né? E aí sim eu começo a ter uma percepção e uma mudança da realidade para uma realidade que me agrade, que eu queira me adaptar. Então, pessoal, a ideia desse vídeo aqui é justamente para vocês terem uma ideia do quão complexo é essa realidade, quão longe da realidade última a gente tem, né? A gente tem percepções, a gente tem fragmentos da realidade. Quanto mais a gente adentra nesse mundo da expansão de consciência, da autopercepção, da autoconsciência, mais eu consigo perceber essas realidades, né? Então, por isso que você olha, né, na nossa percepção material, as pessoas são totalmente iguais, mas vivendo realidades totalmente diferentes, né? Umas conseguem prosperar mais, outras menos, outras estão limitadas porque acham que não é capaz de alguma coisa, outras estão vivendo mais
em paz com elas mesmas, estão felizes, estão tristes, estão com raiva, estão experimentando diversas coisas. Então, olha como cada pessoa experimenta a realidade de uma maneira diferente. Então, qual é a realidade que você está experimentando hoje? Qual é a realidade que você gostaria de experimentar? Você é o protagonista desse filme, desse teatro, desse palco. Você, como consciência, como observador, como diz a física quântica, você observa o que você quiser. Só que no momento que você se fecha para aquela realidade atual, achando que só existe aquela realidade, que você não consegue sair daquilo, você está limitado. A partir do momento que você se abre, opa, então eu entendo que se eu estou experimentando uma percepção da realidade, eu posso experimentar uma outra coisa. Então, se eu estou experimentando uma realidade de escassez, por que eu não experimento uma realidade de abundância? Se eu estou experimentando uma realidade de frustração, de tristeza, por que eu não experimento uma realidade de felicidade, de alegria, de sucesso? Eu experimento. Qual realidade você quer experimentar? Então faça uma reflexão em cima de tudo isso que eu te falei agora. Reveja esse vídeo se você quiser pegar alguns detalhes mais profundos aí. A cada vez que você percebe esse vídeo, você assiste esse vídeo novamente, você tem uma percepção diferente, né? Porque a mensagem que eu estou querendo passar, eu estou com uma intenção. E você vai captar ela de acordo com a informação que possui dentro de você, os filtros que possui dentro de você. Mas a mensagem principal que eu quero passar é: se você hoje está vivendo uma realidade que não está bom para você, o que você julga como bom ou ruim, você pode mudar essa realidade, você pode viver uma outra realidade, experimentar uma nova realidade. Tudo depende de você. Qual realidade você quer experimentar?